Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Negócio é Notícia, mais um podcast, dessa vez tratando da geração, da turma dos mais de 50, né, 60 a mais, e o relacionamento com as marcas. Aqui do meu lado direito, meu braço direito e esquerdo e mito, Lula Vieira, parceiro de longa jornada, Marco Antônio Vieira Soto, head de estratégia do Grupo Dreams, controlador da Artplan, e Toninho Lima, também craque da criação, já conheço há algum tempo, agora tem óculos novo, tá uma beleza. E vamos falar hoje aqui desse assunto. Marco Antônio começa dando o seu pontapé aí, falando um pouco da tua carreira e já introduzindo o assunto. Bom, obrigado. É muito bom estar aqui, principalmente com essa conversa, que é uma conversa quentíssima. Eu estou há 43 anos nesse negócio de comunicação. Comecei como na Salles, estagiário, revisor, redator. Fui convidado para ir para Souza Cruz, fiquei na Souza Cruz 2 anos e meio, trabalhando na área de marketing. Me mandaram para Fortaleza, eu disse que não ia, me mandaram para a rua. Eu fui para a rua, voltei para Salles, aí na área de atendimento e planejamento, fiquei mais de 2 anos e meio. Fui para a DPZ no Rio, fiquei 10 anos na DPZ, entrei como supervisor de atendimento, saí como diretor executivo, também fui demitido lá, foi a segunda vez que fui demitido. Ser demitido é uma boa lição para a vida toda. Fiquei 10 anos trabalhando sozinho como consultor, trabalhei bastante com o Lula lá e a AVS, fizemos muita coisa bacana junto. E aí, há 14 anos, eu estou na Artplan, comecei como diretor de planejamento, vice-presidente de planejamento, CEO do Rio, desisti de ser CEO, virei head de estratégia e estou lá até hoje trabalhando com várias empresas do grupo, inclusive a Next, que é onde hoje está o Tunin, como redator. E esse assunto, né, da idade, as marcas e a sociedade de uma maneira geral é um assunto que vem cada vez mais quente. Se você pegar os relatórios de tendência do mundo inteiro, de marketing, da sociedade em geral, dos últimos 5 anos, todos eles falam dessa gigantesca oportunidade que está na nossa frente, porque o mundo todo está envelhecendo, o Brasil é um dos países que envelhece mais rápido, e você tem hoje, por exemplo, mais pessoas chegando aos 60 anos do que pessoas nascendo no Brasil. Ou seja, a gente vive uma sociedade multigeracional, você tem 5, às vezes 6 gerações convivendo tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente social. E é sobre isso que as marcas, uma hora, vão ter que atentar. Marcas e a própria população brasileira. Sem Nós dúvida ainda nenhuma. achamos que somos um país jovem. Como todos os países, a gente leva algum tempo para tomar consciência das coisas. Nós ainda, se você fizer uma pesquisa, mesmo conversa, as pessoas ainda acham que nós somos um país jovem. E é curioso porque eu moro no Leblon. Se você olhar assim em volta no Leblon, Que tem de velhinho lá? a gente achava que era só Copacabana. Mas não, o Rio de Janeiro inteiro está ficando mais velho exatamente por isso, né? Porque a sociedade está ficando velha. E a gente continua, e essa talvez seja o grande desafio, é uma mudança de cultura. Isso. E a gente que trabalha com isso há muito tempo sabe que mudar uma cultura é talvez uma das coisas mais difíceis que tem. E a nossa comunicação ainda é feita para jovem. A E, linguagem, o na verdade, a gente tá vocabulário, falando a de sociedade postura. como um todo, e você que conhece o meu discurso mais ou menos, eu penso que essa mudança tem que ser interna. Não só no mais jovem, como no próprio cara que está ficando idoso, ele se entender e buscar essa conexão, né? Porque a gente se deixa, às vezes, isolar por inação. Você vai sendo isolado e você vai deixando. O Marco Antônio falou uma coisa que eu acho maravilhosa. Uma das coisas que eu mais conto no meu livro são os meus tropeços, né? Às vezes que eu fui demitido, às vezes que deu errado, porque foi daí que eu tirei meu aprendizado. Eu não tirei meu aprendizado de uma vida retinha, linear. Isso se aprende muito pouco quando a sua vida está boa demais, né? E uma das coisas que eu falo sempre é isso. Nós precisamos estar atentos a nós mesmos, olhar em volta, ver o que está acontecendo que eu não estou percebendo, que eu não estou acompanhando, e a gente se manter o tempo todo curioso, né? Você está fazendo uma coisa que até eu tenho o orgulho de certa forma, estar perto, que é um livro sobre esse problema do etarismo na comunicação, na propaganda principalmente, onde os velhos e os jovens não se entendem, um fala mal do outro, e não reúnem suas experiências e seus
menos experiência pelos velhos e conhecimento O que, pelos graças a Deus, eu jovens. estou vivenciando o Então, contrário o que agora, acontece? tá? O salário está baixíssimo, Sim, os ambientes de trabalho estão horríveis. Para todos, E né? ninguém, para todos. Pra E ninguém todos. conversa com ninguém. E há um etarismo que, É. de lado a lado, que não vai levar a lugar nenhum e não é bom para ninguém. E dispensa oportunidades incríveis, porque é um tremendo mercado consumidor e você tem oportunidades, né? São vários o obeso está começando a cair nas graças das empresas que estão enxergando como oportunidade, mas o idoso ainda está um pouco mais resistente. Eu vi uma experiência incrível na UERJ, que eles abriram uma universidade da terceira idade. É um negócio incrível, cara. Você não É meu amigo e faz uma consultoria no livro. Ah, é? Renato Veras, doutor Renato Veras. Pois é. É. O Emílio, que o pai dele foi o cara que trouxe a profissão de psicólogo para o Brasil, ele é Emílio Miri Lopes, ele me levou lá para conhecer, eu fiquei É um negócio chocado, fantástico, cara. é fantástico. Fiquei chocado. Botei minha mãe num táxi, levei, ela não quer continuar aí de jeito nenhum. Tem mais aí já está com aquela coisa de medo, né? Aquela coisa assim. Mas se você olhar, um tremendo potencial econômico em cima disso, né? Eu só queria retomar um ponto que foi falado aqui, dos mais velhos que ficam... que têm resistência aos mais jovens, os mais jovens têm resistência aos mais velhos. Na minha experiência recente, não sei se porque o remoto também permitiu isso, você não escolhe turma no remoto, né? Isso, Eu acho que no presencial você acaba escolhendo turma, né? Você começa a andar com o seu bandinho, E o que está acontecendo? Eu sinto uma muito menor resistência dos mais jovens para mim. Assim, muito menor do que eu vejo de alguns mais velhos para os mais jovens. Ah, com certeza. Eles estão muito mais abertos, eles querem muito mais conversar comigo do que eu vejo alguns meus contemporâneos querendo conversar com eles. Eu sempre chamo a atenção dos meus contemporâneos para isso. Pô, conversa com esse cara, você vai ficar surpreso com o que ele sabe. Concordo com você. Os mais velhos são mais São mais refratários que os mais jovens. Antigamente era o contrário. O jovem achava que o velho estava velho. Agora o velho que acha que o jovem está jovem não tem nada que aprender. Que você mesmo detectou isso. O meu livro não é um livro sobre os velhos profissionais. O meu livro é para os velhos profissionais, inclusive aqueles que nem perceberam que já estão ficando velhos. Eu não estou falando com um cara de 60 anos, eu estou querendo falar com um cara de 45 aos 50, que é o auge da carreira, quando você pensa que dali para frente vai ser só a subida. Né? Quando o Marquinhos falou das demissões dele, eu lembrei do que eu falo. Né? A minha filha, quando leu os originais do meu livro, ela falou: pai, você escreveu um inventário de cicatrizes super sincero. Eu falei: mas é isso, as pessoas têm que saber que a gente tropeça e cai. Inventário de cicatrizes. O cara não é redator à toa, né? Não é? E há muito tempo já. Se você não tiver humildade para reconhecer, tropecei, caí, me machuquei e doeu, você é o quê? Super-homem? Né? Nós somos humanos. Então, assim, eu tropecei, ralei o joelho, demorei a conseguir levantar e voltei. E estou lá na pista. Se não me segurar, eu vou até o fim da corrida. Mas você sabe que você falou uma coisa aí, que 50 anos, auge da profissão e tudo. Eu e Lula entrevistamos aqui, nós fizemos um podcast com o Bruno, que é dono do Mundo do Marketing. Mundo do Marketing. Cara, nós ficamos chocados. Ele disse que a média a régua é 38. É hoje. isso. E que quando chega aos 42 é uma coisa fora da curva. Isso Até mesmo. citou o exemplo do cara do McDonald's, que saiu agora com 42 e partiu para a carreira solo. Você sabe que todo mundo que está mais dentro dessa história tem como certo que a gente vai ter um gap de liderança muito grande. Porque uma geração que está chegando tem muito uma lógica de empreender, de não parar em lugar nenhum, ele acaba não construindo uma cultura do lugar onde ele está. Então, é fundamental. vai ter esse gap. Uma coisa que a gente tem testado em alguns momentos, e é uma hipótese que a gente trouxe até lá dentro do comitê, se eu tenho pessoas de gerações diferentes dentro de um determinado trabalho, a gente está fazendo um exercício que você tem 2 minutos para contar a sua história. E aí a pessoa conta e depois o outro conta. Porque a lógica, né, do preconceito é que você não tem nada para me dizer, eu não tenho nada para te dizer. Exatamente. Aí você troca uma história, você começa a construir uma história em comum daquelas duas pessoas. Excelente. E é assim, é inevitável, porque, como eu falei, são 5 gerações, eventualmente, que estão juntos. Se cada um se fecha num silo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, dentro do ambiente de trabalho, essas experiências, essas trocas, né, de conversas, elas são fundamentadas. A gente fez isso agora, teve um encontro lá do Comitê de Diversidade, lá no próprio The Town, lá em São Paulo.
E a gente fez um exercício antes que era isso. Era você e mais 2 pessoas que você não conhece, né, embora faça parte do mesmo comitê. Cada um tem 5 minutos para contar uma história. Uma história ou A sua história, a sua história de vida. E aí você conta, aí você fala, pô, esse cara não era aquilo que eu imaginava. Pô, Impressionante, que bacana. Você começa a atribuir a ele um valor que só por olhar preconceituosamente você jamais imaginaria. Porque esse cara está velho, ele tem que sair daqui, esse garoto está novo e já quer dizer o que eu tenho que fazer. Então, esses 2 extremos são inviáveis em termos de ambiente de trabalho. E São nesse duas tempo frases que a pessoa muito- tem para falar da sua vida, é também uma exposição do que tem para dar. É exatamente Quer isso. dizer, você ouve e diz, esse cara tem isto que eu não sei. E a Ou isto troca, que né? Você estabelece uma troca, que é o que falta. Quando você tem, por exemplo, um produto específico, vamos fazer uma campanha sobre carro. Conta uma história sua com carro Claro. e o outro conta uma história dele com carro. Então, dentro daquele mesmo objetivo, que é carro, você tem uma história, e todo mundo tem uma história para contar, né? Ah, porque ele tem 23 anos. Pô, ele tem um monte de história. Eu, até os 23 anos, eu fiz história que, enfim, deixa lá até os 23, porque, né? Mas todo mundo tem, e a gente tem que olhar para isso dessa maneira, mais aberto e mais disposto a ouvir, né? E essas mudanças, assim, eu tive um fator a favor, que lá em casa, tanto no meu filho tem 24, minha filha tem 21. E lá em casa era o ponto de encontro. Então, tinha vezes que dormia 8, 10 pessoas dentro. Até na sala tinha gente dormindo em colchonete. Então, essa convivência, assim, que não tinha até... A gente não morava numa mansão. Então, cara, a convivência a gente se convivência, esbarrava acontecia a obrigatoriamente. Então, a troca foi muito intensa e também a experiência de magistério, que eu dou aula há 30 e poucos anos no ensino superior. E esses últimos 10 anos, cara, foi pé no acelerador de mudança, cara. De mudança, e você tem que aprender a entender a outra geração, ou os outros. A coisa mais comum é você ouvir as pessoas. Eu tenho uma amiga que, professora também, sua colega, que via dizendo, não, mas a juventude não lê. Pô, são 1 milhão de pessoas na Bienal, e a verdade. grande maioria jovem, e a desmentido, grande né? maioria pegando o desmentido, livro tá e desmentido. lendo. E aumentou, A né? minha netinha de 11 anos, ela tem um clubinho com as amigas de indicar livro uma para as outras. A ideia de que o jovem não lê é uma... E mesmo assim, né, Lula, você traz conhecimento de diversas maneiras. Você tem diversas mídias e o conhecimento é o mesmo. Isso. Ah, mas porque quando é uma leitura, é uma predisposição diferente do cérebro? Ok. Mas é melhor ou pior? Não sei. A gente não tem ainda um volume histórico para Isso. poder balizar isso como uma história. Uma das teorias é que as crianças e jovens que vieram do mundo de game têm uma capacidade mental para determinado tipo de coisa que nós Não nunca teríamos. vamos ter. Claro, claro. Não teriam. Agora, isso é bom ou é ruim para o futuro? Não sei. Ainda estamos vivendo ele. Provavelmente vai ser bom porque você tem um mundo cada vez mais O game é gamificado. um treinamento Exatamente. dos acontecimentos de forma rápida Isso, e dinâmica. isso. Cara, meu filho é jogador de game. Ele nunca frequentou um curso de inglês, fala corrente e vê Meu filme filho é a mesma coisa. sem legenda. Existe uma coisa que a gente tem um formato da nossa geração, das gerações próximas da nossa, Fale por e eles você, têm a outro minha formato. Está né? no game. Né? Nós estamos Mas nos assim, trancando é no porque banheiro, você- mãe é batendo porque na você foi porta. O que você convidado. está fazendo aí dentro? Você foi Jogando convidado para essa Minecraft. conversa como o Júnior da conversa. Mas assim, outro dia eu conversando com um amigo meu, ele me fez uma pergunta sobre isso, assim, falando porque eu ficava preocupado, que eu achava que o pessoal não estava mais lendo muito. Ele falou, tem que ver como eles se expressam. Quando ele escreve alguma coisa para você, ele se expressa bem? Porque assustadoramente, sim. Você pensa, não, o cara ele não teve a formação literária que eu tive, ele não vai saber escrever. O cara, quando ele escreve um negócio para você, ele se expressa muito bem. Mas Né? acho que a gente falou sobre cultura, né? Essa cultura do jovem, ela praticamente eclode depois da Segunda Guerra Mundial, quando você tinha uma quantidade gigante de jovens cujos pais tinham ido para a guerra e uma grande maioria não tinha voltado, principalmente nos Estados Unidos. Ali, eles não são bobos, eles inventaram o teen. O teen era um mercado gigantesco mundial. O que eles fizeram? Selvagem.
eles pegaram a principal máquina de construção de cultura que os Estados Unidos tinha, que era o cinema. O cinema ficou todo centrado no jovem, o jovem como fator de potência, fator de mudança, questionador e tudo mais. E aí a gente começou a ter essa cultura do jovem emprenhada dentro da nossa vida até praticamente agora, né? Vem diminuindo, mas essa cultura juvenocêntrica, ela vem a partir daí. Tem um camarada que escreveu um livro que é O Nascimento da Juventude, que é maravilhoso. Ele vem desde da industrialização. Muito bom título. E quando ele falando que foi quando os pais começaram a sair de casa para trabalhar e os filhos começaram a ir para a rua, porque não tinham com quem ficar. E aí esse jovem vai ganhando independência, isso explode depois da guerra e mais ainda na contracultura em 68, que aí sim o jovem toma o lugar de poder dele total, né? E tem a questão da música, está falando de cultura, porque a música, na minha experiência com a garotada lá, é assim, durante um tempo eles negam as nossas músicas, é coisa de velho. E depois, cara, tem um ponto de inflexão ali que o cara, porra, o que é isso que você está ouvindo aí? Né? E a gente também, o que é isso que você está ouvindo? Então, teve várias coisas que eu consumi. Eu fiz um mestrado em economia criativa, cara, influenciado pelo meu filho. Eu descobri o game e fiz sobre game. E trabalho, faço uma porção de coisa com game. Então, assim, essa troca daí é interessante. Então, o cara vem Beatles, negou. Né? E aí, o que aconteceu? De repente, tá cantando Beatles. E eu acho que o que está havendo é um movimento que nunca houve, que é, ou seja, você descobrir que o jovem e o vice-versa, o jovem em relação ao velho, tem muita coisa para dizer. E estão dizendo, em relação à música que a gente está falando, a música jovem, a música do jovem, tem qualidade musical e profundidade, muitas vezes, extraordinária. Os caras têm letras que você olha e diz, meu Deus! E que, às vezes, preconceituosamente, a gente fala... Como eu demorei a gostar do Emicida, rapaz. O Emicida foi aos poucos. É um clássico. Mas antes dele ainda teve o D2. Quando o D2 começou a andar com Bezerra da Silva, não sei o que ele começou a trazer, aí que eu comecei a prestar atenção nele. O cara era genial sempre, mas eu não tinha prestado atenção. Uma coisa que eu acho genial, eu gosto de contar essa história. Eu tenho uma filha, a minha filha mais nova tem 32 anos. Ela tinha uns 13, 14 anos, chegou em casa empolgadíssima, fez a mãe sentar, me fez sentar na sala. Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês, maravilhosa, vocês precisam conhecer essa banda. Aí pegou o CD, ainda era CD, botou no toca-discos lá, e eram os Novos Baianos. Ela com 13 anos, ela tinha acabado de descobrir o Acabou Chorar e queria dividir com os pais dela. Que maravilha, para eles conhecerem essa banda nova. Mas a coisa bacana disso que a gente está falando, a pergunta que sempre fica, é se tudo isso está acontecendo, se esse fenômeno, né, de percepção da pessoa com mais idade, que ainda, quando a gente pesquisa, ela se vê como invisível, né? Por que as marcas... Qual é o medo que as marcas têm em abraçar esse gigantesco oceano azul que a gente tem nessa história? Tem uma brincadeira que eu faço, sempre que eu faço palestra sobre isso, que é para ver se você é uma pessoa idadista, se você exclui o idoso. Eu pergunto, como é que é a festa de final de ano na sua família? Tem uma pessoa idosa que fica sentada numa cadeira, numa bergère, e que de vez em quando alguém vai lá e fala... Quer mais um quibinho? Aí vai lá, a pessoa dá o quibinho e sai. Ela continua no canto dela, isolada, sem protagonismo, sem participar de nada. Desculpa, você está sendo idadista. Você está excluindo a pessoa idosa pelo pressuposto de que ela não teria o que trazer para aquela conversa. É assim que a gente ainda olha, e as marcas olham dessa maneira ainda assustadoramente, porque... quanto vale esse mercado? Tem pessoas que falam que vale 2,1 trilhão. É o que ativa a economia. Se é 2 ou se é 1.800, não faz a menor diferença. É um número... É um número grande. Absurdo. É um número grande. Que está aí, está passando na frente de todo mundo e algumas marcas estão entendendo e estão andando. As marcas de famoso beauty, né, de beleza, foram as que primeiro compreenderam. Mas começaram a tirar, por exemplo, anti-aging, que é uma falácia, porque como é que um produto vai ser anti-idade? Ele não é anti-idade.
Ele é a favor da idade. Né? Ele vai fazer com que você tenha mais idade sem, Pró-age devia ser, sem as rugas, sem, enfim, os sinais. Então, essa é a pergunta que a gente se faz o tempo todo. Tem algumas hipóteses. Mas, Marco, você não acha que mais uma vez, isso é dentro das pessoas? Assim, se eu começar a abrir essa faixa etária, eu vou ser velho. A pessoa, ela pensa muito assim, as pessoas têm uma dificuldade de se assumir velhas. Então, assim, a minha marca vai ficar velha se eu começar a falar com esse público. A pessoa, na verdade, não é que ela não queira falar com o público, ela não quer ser velha, ela não quer ser vista como velha. Há a possibilidade de, brevemente, de ter a volta da roda toda, ou seja... Não existe nada mais moderno do que ser velho. Não existe nada mais moderno que falar com velho. E digo mais. Nada mais moderno e digo mais. que E digo mais. Não existe nada mais seguro. Daqui para frente, não vai existir nada mais seguro do que ser velho. Não. Porque está muito difícil para quem está entrando agora lá na base inferior no mercado de trabalho. Aquele jovenzinho da antiga Coca-Cola, que nós todos trabalhamos, dos antigos refrigerantes, que era tudo jovenzinho, tinha tudo 17 anos. Esse tipo de consumidor padrão não existe mais. Não. E tem uma coisa, assim, se a gente entrar num negócio mesmo, tem um negócio chamado custo de aquisição, né? Isso. Custo de aquisição e lifetime value, que é o tempo de contribuição que uma pessoa faz para uma marca, um produto. Se você imaginar que esse camarada adotou aos 50 anos uma marca, a propensão que ele tem de troca é muito menor, porque aos 50 anos ele já experimentou basicamente bastante coisa. Então ele pode te entregar até 30 anos de lifetime value. Muito mais do que um jovem que você pegou aos 25, 30 anos de idade. Então, de cara, você tem essa possibilidade. A outra é que fala, não, vai contaminar a minha marca. Você tem hoje uma capacidade de hipersegmentação em termos tanto de mensagem quanto canal, que isso não existe. Tanto que você não recebe nada que está direcionado para um público muito mais jovem. Não aparece nas tuas redes sociais, não aparece em lugar nenhum que você vê. Aliás, diga de passagem, isso é verdade, até por isso. Hoje é possível você ter uma estrutura de mídia que você pega o cara por... 65 para cima, 60 para cima. Você acha o cara... O corte que você quiser. Né? E esses cortes estão mudando. Tecnologia para caramba, todo mundo está vendo muito mais. Mas aí é que eu digo, é a vontade. O que não está vendo é a vontade, possibilidade já. Já existe uns teóricos aí que dizem que não, até mais, que a adolescência vai até os 25. A gente tem essa história da adolescência esticada, né? Mas era muito quando você tinha os neném, né? Nem trabalha, nem estuda, fica ali em casa, vai ficando e tal. O que você tem hoje, por exemplo, você ainda vê muita pesquisa, muito estudo de mercado que põe 60 a mais. De 60 até 90, 95, cara, é uma diferença gigantesca. Então, o que a gente recomenda para as marcas? Mais comportamento e menos cronologia. Mais atitude e menos geracional. Porque a atitude que eu tenho usando um tênis Nike é similar ao que uma outra pessoa com 20 anos vai ter. Eu quero um tênis que me dê conforto, que me bote ali uma condição boa. Então, o funcional dos produtos, de uma maneira geral, eles são muito em função dessa atitude que você vai trazer. E há um efeito de contornar tudo, ou seja, você, quando quer dar uma imagem para um produto qualquer, você precisa mostrar contemporaneidade, que significa não ter etarismo, não ter raça, não ter padrão de beleza universal. Isso que eu falei, vai ser moderno ser velho. Vai ser moderno ser velho. Vai ser moderno mais, aceitar cores, mais jovem ser velho. Cores engraçado. O hype é o velho. O Marco falou uma coisa que eu acho também muito importante. Não é um número que define. Não é um número. Eu conheço, sei lá, vou dizer, um universo de 10, 60 a mais que eu conheço. Tem 60 a mais que ele assumiu um 60 a mais devagar, chateado com a vida, achando tudo que se faz hoje uma grande bobagem. Esse cara existe. Esse cara tem que ser ajudado, ele tem que sair de dentro dele. Mas não é um número, porque às vezes tem um cara de 70 que é muito mais jovem que ele.
Entendeu? Tem um Claro. cara de 80 que está pensando coisas, inventando coisas. Você tem aquelas pessoas que acham Nós que... temos um amigo que, se não amarrar ele numa cadeira, ele vai fazer 40 de Towns. Roberto Medina é um fenômeno. Cara, você tem que sentar Ele ele de acha vez que em tem quando. 30 anos, mas ele não raciocina. Mas Fenômeno. A coisa acha que ele mais tem 30. ouvia de mim na agência, quando a gente era mais próximo, na Lagoa ainda, era: para, Roberto. Ele ria. Eu falava: para, Roberto. E tem uma história que eu sempre repito, né? O que me tira do anacronismo, né? Inevitável? É a vontade e a capacidade de continuar perguntando. Isso. A curiosidade sobre a vida, o fazer perguntas, é que me leva a tentar entender, por exemplo, como é que eu uso o Leonardo AI. Como é que eu uso, sabe, o Chat GPT. Quando eu abri o Chat GPT, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi sobre a curadoria de conteúdo, quem é que fazia. Se ele conseguia distinguir o que era fake news ou não. Ele deu um somebody love lá na resposta, não respondeu muito bem. Ele mandou um chablau. E continuou mesmo desse jeito. Mas, cara, eu tenho que ir e ver. Porque não importa se eu vou usar ou não. Durante a pandemia, eu fiz um curso de Python, que é programação. Só para saber que eu nunca vou usar Python. Mas para ver o que é. É uma linguagem, como toda linguagem, chatíssima. Se você não botar 2 parênteses, ele não lê. Aí você tem que lembrar que tem 2 parênteses ali que tinham que estar e tal. Uhum. Mas, de novo, se você perde essa curiosidade, a gente tem muitas essas pessoas que parece que a vida está devendo para eles alguma coisa. Pois é. Eu merecia mais. Cara. Exatamente. Eu fui tão bom, eu fiz tanta coisa, eu merecia mais. Não, cara, você tem o que foi a sua escolha. E tem aí, continua, não Tem, parou. cara, tem para todo eu sempre mundo. pergunto, Eu sempre pergunto para esse cara que está nesse momento, eu pergunto assim: qual foi a última vez que você sentiu uma curiosidade muito grande de testar alguma coisa? Isso. Ele estava falando do Leonardo. O meu amigo é o Midjourney. Copy. O meu é o Copy. Midjourney. Cara, o melhor estagiário que eu tive na minha vida. Ele não reclama, ele faz o trabalho dele sem reclamar e não se incomoda de eu mudar tudo. Então, para mim está sendo muito útil, porque ele faz a parte pesada, que é a parte mais chata, de organizar o meu raciocínio para mim. Depois eu pego e boto um pouco de pimentinha aqui, um pouco de sal, um pouquinho de noz isso aí, moscada tempera. e mando pro cliente. Tem uma discussão muito grande, né? O que a história toda de inteligência artificial, o quão ela é nociva, o quanto ela é benéfica para a geração 60 mais. Eu não tenho a menor dúvida que é benéfica. Eu também acho. Né? Quando você tem, por exemplo, uma lógica de design universal, os espaços principalmente, e que você fazia isso pensando principalmente em casas para pessoas que tinham algum tipo de deficiência física, inevitavelmente, se você prepara o espaço para esse tipo de coisa, você está preparando para pessoas com mais idade. Né? Então, por exemplo, a caçarola que eu faço, o macarrão, ela deveria ter uma facilidade para ajudar com o peso e eu não ter o risco de me queimar. A Siri ou qualquer Alexa que está na minha sala, ela vai me avisar da hora do remédio, se eu já tomei ou não, porque tem a história da memória que a gente fala muito, mas tem uma mulher, para quem gosta da conversa sobre memória, ela é uma neurocientista americana chamada Lisa Genova. Ela tem um TED que ela fala sobre memória. Eu comprei o livro depois porque é maravilhoso. Como é que é o nome dela? Lisa Genova. E ela fala assim, todo mundo Esse esquece. Genova não é... É que nem Gênova, só não tem um Gênova. acento. Aham. É um erro. O revisor não foi nesse dia. E ela fala que todo mundo esquece ao longo da vida. Só que quando você esquece aos 17 anos de idade, Não tem problema nenhum. esqueceu. Quando você esquece aos 70, fala, pô, o Lula está ficando completamente velho. gagá, não lembra de mais nada. E é verdade. Tem umas interações muito interessantes. Tinha uma época que eu era coordenador lá na faculdade, eu ligava para o Marco, falava assim, posso levar uma galera aí na agência para entender como é que é uma agência. Primeiro eles ficavam deslumbrados com aquele projeto arquitetônico Aham. da Artplan, quando ainda era ali no Casa Shopping. Então. Sim, continua. Continua ali. Agora Aí- o grupo lá. Aí o que acontece, cara? Teve um dia que depois fizemos um evento, aí eu obriguei eles a fazer uma apresentação para todo mundo que não foi, do que eles entenderam lá. Aí falou, chegou uma hora que o garoto que estava lá na frente falou assim, Romualdo, eu falei, o que é? Aquele teu amigo estava brincando, estava me zoando ou estava falando sério? Eu falei, por quê? Não, eu perguntei a ele o que era importante, qual era o conhecimento importante para ser um bom publicitário. Aí ele falou assim para mim, sociologia, antropologia do consumo, tudo que eu não gosto. Aí ele falou para mim, não, Fui se eu, você né? não...
você, se não aprender a falar, conhecer gente, a gente faz uma atividade para o ser E humano. quais são as leituras para formar um bom publicitário? É simples, é Shakespeare, Machado de Assis, poesia, o Vinícius de Moraes, cinema te forçam a ser te ensinam a ser um bom publicitário. Aliás, diga as passagens, tem uma história que eu acho linda, porque eu, quando resolvi fazer uma besteira, porque até era uma colega minha de escritório, de agência, que resolveu entrar naquela profissão de gente que arrumava a casa. E eu resolvi pedir para ela arrumar a minha biblioteca, que é imensa e bagunçada. Daí ela disse, Lula, eu fiz uma coisa. Eu Botei tudo em ordem alfabética. Não, eu dividi. São as coisas seguintes. O que é sobre publicidade, comunicação, etc., etc., vai ficar para você. O resto, que é literatura, tal, você vai dar. Eu disse, você acertou uma coisa, e separar. Agora, o que eu vou dar livro de propaganda, tal, que isso já está tudo velho, não tem, já passou. Agora, guarda o meu Machado de Assis. Eu dou muito livro. Eu ouvi de um antigo chefe, de um antigo líder, Mauro Matos, meu querido até hoje, considero o meu pai praticamente. Eu ouvi a seguinte frase: Toninho, leia tudo, veja tudo. Propaganda é o substrato de tudo. É isso. Você vai falar com gente, você tem que fazer as pessoas sentirem emoções, vontades, despertar desejo. Então você tem que se alimentar de tudo. A computação, o cérebro eletrônico, como se falava antigamente, Cérebro eletrônico. tem uma grande vantagem, está melhorando muito a qualidade do texto médio brasileiro, porque é uma porcaria o que se escreve e tal. Quando você entra como profissional, que ainda o computador não conseguiu substituir, você vê a diferença. Mas a média, diga-se passagem, os computadores estão ajudando muito o direito brasileiro. Aquelas petições. Sim. Que está tudo pronto. Está tudo pronto, arrumadinho, com muito mais profundidade, abrangência e conhecimento. Eu tenho ouvido falar muito de diagnósticos também. Mais assertividade, assertividade nos diagnósticos. O cara te deita. Então é isso. É olhar. Lá de olhar sempre com um olhar desarmado para tudo, sabe assim? Você botou um novo ali na sua frente, você não fala, isso aí, não, olha, pega, cheira, sacode, examina, lambe, você vai descobrir alguma coisa boa, sabe? Eu fui fazer o novo está aí para a gente descobrir ele. Desculpa, Toninho. Eu fui fazer uma conversa com o pessoal do Boticário. E era um pessoal de pesquisa, de inteligência, eles estavam fazendo lá um encontro para o planejamento do ano seguinte. Eu fui lá, falei sobre dadismo e tal, essa história toda. E no final, obviamente, a conversa andou muito para a questão da beleza, né? Beleza e idade é sempre uma coisa curiosa, o Boticário tem muito a ver com isso. E aí eu fiz um desafio, eu não lembro agora para quem era a pessoa, mas que foi muito interessante, porque eu perguntei assim, você tem uma pessoa mais velha com quem você conviva? Ela falou, tenho. Eu falei, então é o seguinte, você vai chegar hoje em casa, vai olhar para essa pessoa e vai descobrir 3 pontos de beleza que você nunca tinha percebido nessa pessoa. Pode ser o olhar, pode ser um menear da cabeça, pode ser uma maneira como ela fala, uma comida que ela prepara, porque a beleza ela tem essa fluidez no tempo. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer nesse fluxo da vida é ir acostumando o olhar a uma nova história, a uma nova maneira de ver o mundo à nossa volta, sabe? Que é a história que o poeta, como cego, sabe ver na escuridão, né? Então, essa poesia, né, que a gente deveria carregar a vida inteira, volta e meia a gente vai deixando de lado. E talvez as marcas tenham que vir exatamente pela poesia, pela emoção dos encontros, das trocas, das diversas gerações, e de como isso é bacana, de como isso é saudável. E talvez seja essa a jornada que essas marcas vão ter que entender. Isso é muito interessante. Você sabe que meu pai já faleceu, mas um dia eu cheguei na casa deles, a minha mãe estava meio... O que foi? Você sabe de uma coisa? O seu pai, a gerente da loja XYZ, separou do marido, não tinha ninguém da família dela no Rio de Janeiro. Você acredita que ela teve a cara de pau de vir aqui em casa se aconselhar com seu pai? Ela estava com ciúme, estava achando que ela estava... Né? Mas olha que lance aqui, aproximação doida, né? Ele é um consumidor
que foi lá e, por afinidade de pensamento, quando ela viu que não tinha ninguém, ela, pimba, ligou pro meu pai. Mas Isso é uma conexão interessante. Mas a gente estava falando da Boticário. Me dá um certo otimismo, uma certa alegria ver a comunicação, tanto do Boticário quanto da Natura, quando você vê as pessoas que até pouco tempo atrás tinham carimbo de gordo, preto, Sim. vesgo, e hoje eles... A beleza dessas pessoas. É quase que dizendo assim, olha de novo, mas presta atenção. Presta atenção na beleza, porque você vai olha achar uma beleza. Olha como ele é bonito. Isso é uma coisa isso é uma coisa que a idade dá. Isso é o bônus. Não é só o ônus da idade. O bônus da idade, assim, hoje eu consigo ver beleza, onde, sei lá, 20, 30 anos atrás eu não via nada. E hoje eu olho e falo, gente, que mulher bonita. Eu estou falando de uma senhora de 70 e poucos anos, uma senhora de 80, mas que mulher bonita. Eu me pego falando isso. Isso é muito bom, você deixar o seu olhar, dar tempo a ele de perceber. Porque o que acontece até uma certa idade, quando você vê que a pessoa é velha, você já nem olha mais. Você olha para o outro lado, vou ver o que está escrito ali, não vou ficar olhando para uma pessoa velha. Né? E hoje, se você se permitir olhar, você vai descobrir muita beleza em pessoas que você qualificava dentro da caixinha de gorda, negra, velha. Hoje você olhar isso desarmado... E vale tudo. Cara, todo mundo vai ser mais feliz, sabe? Vale tudo. Quando você começa a ver beleza, o que você sente? Felicidade. Se você está vendo mais beleza, você vai ser mais feliz. Cara. Eu tenho uma amiga que, história tristíssima, perdeu o filho. E na cerimônia lá de despedida, os amigos foram tocar as músicas que eles faziam juntos. Que coisa extraordinária, de qualidade. Eu fiquei louco da vida de não ter perdido a chance de conhecer esse talento em letra e qualidade musical. E também de não ter feito isso na sua casa com os seus amigos, né, cara? Que é um negócio assim muito... Que pena. Eu tenho amigos de jardim de infância, cara, que a gente se encontra de vez em quando e fala besteira pra caramba. Tem uma história que eu tenho feito muita mentoria, né, nos últimos tempos. E uma coisa que eu sempre exercito com as pessoas que eu mentoro é: escreve para mim a sua história. Isso é genial. E a minha recomendação é que a cada 5 anos você reescreva a sua história. Isso. Vai ser diferente. Você vai olhar para algumas coisas de uma maneira diferente e vai escrever de uma maneira diferente. Eu queria trazer uma outra história também sobre o mercado aqui, que era o nosso ponto principal, e a gente vai saindo de banda. Tem uma coisa que eu sempre comento, quais são as categorias de produtos e serviços que você imagina que serviriam para você trabalhar para um público mais velho? Aí vem saúde, previdência, turismo. E aí eu continuo. Roupa, camisinha, gastronomia, financeiro, imobiliário, esporte, atividade física, música. Arte. E aí vira o slide e fala assim, exatamente as mesmas que você usaria para uma pessoa com 30 anos. Porque é exatamente a mesma coisa. Eu tenho 65 anos, eu não morri. Eu continuo usando roupa, eu continuo viajando, eu continuo comendo, eu continuo bebendo vinho, eu continuo fazendo atividade física. Então, por que as marcas não me enxergam como um potencial consumidor? Entendeu? E você continua com exigência, com... Total. Você não... Talvez até maior em algumas coisas, exatamente. Porque você já viu que fala, olha, isso aqui não me serve. Desse jeito aqui não vai funcionar. Você já tem um filtro crítico maior. Sangue de boi eu não vou mais beber. Definitivamente. Já ficou ano passado de história. Isso aí. Os médicos sabem disso. O problema do ombro também pode prejudicar. Sangue de boi dá muito. Você cai, quebra. Você já sabe que não gosta de Cuba Libre. Aquele vídeo, um tempo atrás, que rodou a internet direto, aquele negócio do filtro solar, que o cara falava do joelho. Rapaz, eu tomei aquilo como uma religião. Eu tomo um cuidado com o meu joelho por causa daquele filme. Eu falei, era um senhor contando, cuida bem do teu joelho, faz isso, não faz isso, se entrega nas emoções. O filtro solar que eu confundi com um que era com o Pedro Bial. Era o Pedro Bial, Tem uma história realmente com a idade, né? Se você não mantiver a atividade física, por isso que a lógica do movimento, para mim, é a lógica do envelhecer, você começa a não levantar o pé na passada.
E aí você arrasta o pé, Isso. tropeça, cai, quebra Olha. o colo do fêmur, e aí o índice de mortalidade é gigantesco. Então, disso tudo que a gente está falando aqui, para mim tem a lógica de ser um fluxo, né, perene, do início até o final, e essa lógica do movimento, de você estar tanto em movimento quanto estar se movendo, né, ali buscando o que está acontecendo de novo, que o Toninho falou bastante, e se movendo em direção às coisas. O que blockchain vai mudar a sua vida? Sei lá, cara. Blockchain, por exemplo, poderia mudar fake news? Talvez. Porque ia dar uma certificação de origem daquela notícia. E o que eu tenho a ver com isso? Sei lá, cara. Mas eu estava lendo sobre blockchain, estava vendo fake news, e eu estou imaginando possibilidades de fazendo correlações entre coisas. E que talvez seja o maior ganho da idade. Você tem um repertório, uma capacidade de fazer correlações, tem até estudos sobre isso, que diferentemente do cérebro mais novo, que tem uma habilidade para o novo muito grande, quando você tem mais idade, o teu cérebro, ele já fez um defrag, lembra do defrag? Você tirava tudo que não tinha de bom, e aí ele faz correlações mais rápidas. Então, eventualmente, a gente chega em soluções que são mais rápidas e mais precisas do que, eventualmente, a pessoa mais nova que vai experimentar várias soluções ao mesmo tempo. Eu tenho um amigo querido que é diretor de arte, o Moshi, que ele tá assim aficionado com Midjourney, fica brincando com Midjourney o dia inteiro e fica pedindo a mim e ao Marcelo Colli, que é um redator amigo nosso, para ficar fazendo brainstorming com ele, para ele ir criando as coisas. E nós criamos uma criptomoeda para mim, que tem a minha carinha, que é o Kryptoninho. E assim, a gente cria coisas, toda semana a gente cria alguma coisa diferente, assim. No início, eu ficava assim, pô, ficar brincando de Midjourney, não sei o quê. Hoje, quando ele não aparece até sexta-feira, eu falo, moço, Cadê você? qual é a da semana? Porque você começa a gostar da brincadeira, você começa a dominar a coisa. Vira uma resenha, né? Nada na vida é gostoso quando você não consegue fazer bem, né? Então, a primeira refração da gente é assim, eu não vou conseguir fazer isso. Essa frase, ela impede você de dar um passo à frente e descobrir novos prazeres, né? Que essa coisa, não vou brincar com isso, é ridículo. Eu vou brincar sim, eu quero ver como é que funciona esse negócio. Pode ser que eu não use nunca, eu não uso. Para trabalho, eu nunca usei. Tem até um diretor de arte que eu faço dupla com ele, que ele usa no trabalho. Midjourney direto. Mas assim, Não tem direito, não é para não tem mim, nada. não é para mim que eu uso. Mas a gente, agora então, com as verbas mais reduzidas, o Midjourney tem sido um grande parceiro de trabalho, né? Mas assim, mas você encarar com bom humor e com disposição de brincar, você acaba aprendendo coisas novas. Eu já sei mexer com coisas no Midjourney, que eu, como redator, antigamente, assim, eu não sou, isso é coisa de imagem, eu sou redator, mas eu achei legal brincar com aquilo. Foi a minha redenção também, porque eu sou zero em termos de programa de imagem, mas eu vou lá, dou um prompt bem dado, Exato. ele vai me trazer uma imagem A que apresentação se do adequa ao que livro, eu o diretor de quero. arte demorou a entregar, eu peguei, montei a apresentação e mandei pro Lula. Pô, tá linda a apresentação, Pois é, e modéstia à parte. esse é se eu Eu pudesse peguei dar um tudo que eu aprendi conselho, com o diretor de arte e fiz. um conselho para velhinho, eu daria esse. Não fica com preguiça. Não briga. porque Não Sai briga da com- preguiça. sai da preguiça. Pior porque do que tem a um preguiça, mundo não deslumbrante é pra você preguiça, conhecer. pior do que a preguiça é a teimosia. Pois é. É Mas é teimosia. medo, Eu já né? sei, É eu o já medo, sei o que eu é. tenho que saber. E como se Tudo fosse- que eu tinha que saber, eu já sei. E como se Não, fosse complicado, não é complicado. Cada dia que Aliás, você acorda, você vai descobrir uma o coisa mundo está diferente. ficando mais simples. Em tese, você leva menos tempo a aprender o que está surgindo agora do que antigamente se aprendia a dirigir um automóvel. Exatamente. Quer dizer, as coisas. Antigamente o mundo era complicado. Hoje você vai acabar aprendendo com relativa facilidade e desvendando um mundo maravilhoso. Agora, voltando a um ponto que eu ando muito concentrado, que são as pessoas interpretando essa ideia do etarismo, das novas mídias, etc., de forma errada. Muitas vezes você ouve gente falar, cliente falar, não, ninguém mais vê televisão. Você vê a Rede Globo, ninguém está vendo. Ninguém vê a Rede Globo. Ninguém vê a Rede aquilo. Globo. O que é a Rede Globo mesmo? E, de repente, essas falsas verdades estão prejudicando muito uma compreensão dessas oportunidades que a mídia, as Peraí, novas você mídias acabou de estão me dando. lembrar uma coisa. Isso aqui onde a gente está, o estúdio, é uma rádio?
Isso não existe mais, vou embora. Exatamente. Então, você está aberto e não aceitar mais as verdades absolutas e ficar percebendo que mundo maravilhoso que tá aí à sua volta, que está mais fácil de você viver com ele, é a grande oportunidade da nossa profissão. Ainda bem que a gente escolheu essa. Muda o modelo, Não, né? e O objeto é o interessante mesmo, porque que se às você vezes- pensar no século XIX, o cara andava de fraque, uma calça mais em cima, não sei o quê. Mas o que ele usava? Ele usava calça, sapato, camisa e casaco. O que muda é o modelo. A moda. O que muda a modelo. é o estilo, é o modelo. É só isso. Mas eu cara. acho que a linguagem também. Em cada época tem o aproximou seu muito. modelo. Eu vou muito na casa do Lula e muitas vezes as duas netas dele estão lá. E eu percebo que não tem mais aquela linguagem de criança que a gente adapta para falar, e nem ela tem a linguagem de vovô, de idoso, alguma coisa assim. A Ela manda filha um dela WhatsApp chegou para a neta dele falou para mim, olha, eu falei, eu sou amigo do seu pai. Aí ela falou assim, é mesmo? É? Aí ficamos conversando. No final, na hora de ir embora, ela falou assim, vamos tirar uma selfie, vamos mandar pro meu pai? Falei, vamos. Aí tirei e falei assim, olha, gostei muito de você, vou recomendar você a ele. Que bacana, cara, que né? lance Isso incrível. é muito bacana, cara. Eu converso muito, claro, o Lula sabe disso com a minha netinha. E ela agora ela e duas amiguinhas montaram uma empresa, empreenderam com 11 anos e criaram uma fábrica de bijuterias. É isso, é verdade. Chama Nós Três Bijuterias, Nós Três. E aí, outro dia eu estava conversando com ela, falei, poxa, ela quer que eu ajude ela a Peraí, montar... são duas e montaram nós três. Não, são duas amigas, ela e duas achei amiguinhas. genial, Não, são elas duas. Não, Você é a terceira pessoa. você. mas agora, Você mas que você, é, mas cara. você acertou, porque a terceira, elas acharam que ela estava muito encostada, achei que ela, genial. que ela só participava da empresa e expulsaram. Então são duas, Nós Três são duas hoje. É. Mas aí uma coisa que eu achei muito engraçado, conversando sobre isso aqui, falando que ela queria fazer venda online, não sei o quê, parará e tal. Aí passou uma semana, eu falei, e aí, a nossa lojinha online, vamos montar juntos e tal. Eu pensei em dar um passo mais atrevido. Estou pensando na loja física. Eu vou comprar tissu. É um caixotinho, mas a loja física. Então, assim, as conversas, né, já estão começando a se aproximar mais do mundo adulto, porque elas têm muito mais informação. Eu né? só percebo essa diferença quando eu sou o campeão disso, estamos mostrando que estamos ficando gaga, porque eu adoro contar a história de neto. Adoro. Se me deixarem, eu só fico contando história de neto. Por exemplo, abre-se a porta no banheiro do restaurante que estávamos, minha neta de 4 anos, diz, muito bonito, eu me limpo com o quê? Com o vestido, com a calcinha, com a mão. 4. Você gosta de contar historinha. Eu já não gostava muito na minha filha mais nova, já tava, de repente já era mais cansado. A Drica tem 14 anos menos, né? Então, eu começava a contar a história do cachorrinho gago e do gatinho fanho, que era a única história que eu contava para minha filha mais velha, para minha filha do meio, contei para... Aí eu começava a contar aquela história e dormia no meio. Aí todo dia, antes de botar ela para dormir, eu falava, o que você quer ouvir hoje? Ela falava assim, eu quero o cachorrinho gago. Botava os peitinhos na boca e vou tirar. Tem um pão que você não conta, né? Toda noite. Já estava me gozando, cara. Pra gente dar uma 3 aninhos. amarrada aqui, vocês acham que a coisa ainda são ações pontuais ou essa ficha já caiu tanto para os negócios em geral como para a nossa indústria da publicidade? Eu posso te garantir que não caiu. Não. Nem O de um lado, nem do outro. o assunto está em voga, mas as pessoas ainda não sabem o que fazer com ele. O assunto está em voga. Eu hoje, de manhã, estava esperando a Drica Essa fase é muito se preparar para frutífera, vir para cara. cá. Botei num canal aleatoriamente, no SBT. Tava um programa, falei pro Lula, tava um programa lá, até aquela Fran Winand, que escreveu o livro com o título mais trabalhoso que ela podia, que é Etarismo. Mas eu sigo ela, é muito brilhante. E ela estava lá falando e o assunto era a inserção do 60 mais no mercado de trabalho. O assunto, ele está muito em voga. Eu não sei se as pessoas estão sabendo o que fazer com ele, sabe? Tem um Providências eu não estou vendo. Tem um ponto que é um ponto comum dentro do ativismo, de uma maneira geral. É uma tendência a falar para convertidos.
É mais fácil. Entendi, claro. Como é que eu falo para um cara de 30 anos sobre como é que ele se prepara para ficar mais velho? Né? Eu, com 20 e poucos anos, jamais Não pensei ouviria. nisso. 30 anos também não. Eu pensava em guardar dinheiro, porque eu tinha medo de ficar pobre. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem que fazer, o exercício, eu como um ativista da causa, é explodir a bolha. Eu tenho que levar essa conversa para quem tem 30, 40. 40 já está. Você viu que ele falou 30 apontando para mim? Não, porque você tinha falado disso. Porque, por exemplo, você pega a pessoa de 40 anos, ela está ali numa situação crítica, porque ela se vê começando a ser vista como velha e ela está sendo empurrada por um pessoal mais novo que está chegando, que tem ali uma disputa de espaço, de poder, de tudo. E ela ainda resiste, ela ainda odeia ser confundido com velho. Então, o que eu acho é que não, as empresas ainda estão reticentes e com medo. Porque você pega, por exemplo, quem vai ser o gerente de produto ou o diretor de marketing que vai tomar a decisão e falar, não, nós vamos botar pessoas mais velhas também na nossa comunicação. Tua marca está ficando velha. Teve agora, recentemente, lá nos Estados Unidos, com a Bud, que botou uma história homenageando, né, uma figura trans, e caiu o preço da ação assustadoramente. Mas a gente precisa ver também como é que as pessoas estão explorando essa notícia. Jamais uma notícia, eu acho que a morte do Kennedy foi menos anunciada do que a alegria que as pessoas estão tendo de contar essa história. Com a queda das vendas da cerveja. Eu, todo dia, hoje tinha na Folha, no Estadão e no Globo. Ontem esteve na Folha e no Valor. Passou na Globo e passou na Globo News. Quer dizer, a notícia de que só porque deram força para um modelo trans, isso significou a queda da liderança, não sei. Há uma euforia demais. Eu não sei se é uma tentativa. Eu tenho uma história positiva, real e recente para contar aqui, de um cliente meu. Fala que me pediu literalmente, a gente está fazendo um lançamento imobiliário de um prédio retrofitado, uma arquitetura clássica, retrofitado no Leblon, e eu ouvi da cliente o pedido que fosse uma modelo elegante e de mais idade, uma pessoa idosa e elegante, porque eles achavam que aquilo ia passar para o produto uma coisa da pessoa que já sabe o que quer, que sabe escolher, que tem critério. Classe. Só pelos atributos positivos da idade. Tem uma coisa curiosa. Se você o idadismo positivo aí. Se você botar lá no Google, né? Pessoas acima de 60 anos, né, no search, botar imagens, parece até pessoas com mais de 60 anos, bem, assim, pra caramba e tal. Mas é só pessoas de 60 anos. É um casal, é uma pessoa sozinha, um homem sozinho, um homem com alguém ajudando em alguma coisa. Não existe um mashup de gerações. E se você jogar no Google pessoas, jovens, vai aparecer sempre grupos. O grupo não aparece. Turmas. Né? Muito maluco isso, né? Mas é a maneira como a gente enxerga. Quando aparece, são 4 jogando dominó na pracinha. Que né? Não, eu me lembro sempre que tinha um camarada, sempre que a gente queria fazer uma peça gráfica ou um filme, era o camarada com um pranchão na cabeça, entrando dentro do mar. Era sempre esse mesmo modelo de pessoa. Né? E aí tem uma história, por exemplo, em relação às pessoas com mais idade, tem aquelas pessoas extraordinárias, né? O cara tem 112 anos, faz 100 metros, poucos segundos acima do Usain Bolt. São pessoas bacanas, inspiradoras, mas tem aquelas que são extraordinariamente ordinárias, né? Que é a pessoa que fez um bolo em casa para o neto e essa vida é extraordinária. Então, esse cotidiano, né? Essa vida comum, é que ela não aparece dentro das propagandas, dentro dos materiais de mídia digital, dos próprios conteúdos que a gente produz. Porque ainda não está normalizado essa convivência como algo natural. Isso, de certa forma, até serve, acaba sendo um bloqueio, porque, na verdade,
você começa a olhar essa coisa como situações especiais. É horrível. As coisas simples você não considera. O corriqueiro é desvalorizado. Desvalorizado. Né? Isso, cara, assim, o corriqueiro desvalorizado. Se você pegar essa mesma situação e colocar uma moça de 28, 30 anos que aprendeu a fazer a receita do bolo e fez o primeiro bolo, fica extraordinário. Agora, a avó fazer um bolo para o neto não é. Não é. Entendeu? E isso é que a gente tem que buscar dentro da gente, onde está essa cultura impregnada na gente. Eu me lembro que quem foi a KFC, teve uma época que ela pegou essas lanchonetes, bota umas pessoas na fila para agilizar. E eles tiveram a ideia genial, cara. Botaram um monte de idosa, vovozinha, e falava assim, olha, meu filho, eu não sei bem o que eu vou comer. Olha só, aquele feijão com arroz, você já comeu feijão com arroz na sua avó. Aqui é igualzinho. E tinha essa coisa da vovó com comida, que vovó tem isso, né? A comida da casa da minha avó. Por mais que você tenha uma geração ou outra aí, geração Z, a vovó ainda continua sendo uma referência de culinária simples e gostosa, né? E isso aí, eu acho que o corriqueiro é que não pode perder, cara, porque ficam criando, não, eu só posso fazer se for uma situação ótima. Aí a prancha já não é mais uma prancha só, tem que ser a do Gary Lopes, não sei o que. Gary Lopes, só nós vamos saber. Presente nessa mesa. Eu fiquei boiando aqui. Gary Lopes? Confesso que eu nunca consegui ficar em pé numa prancha. Você tem, por exemplo, um monte de lugares onde você tem pessoas mais velhas, né, trabalhando, ajudando de alguma forma, mas concordo, é esse cotidiano, essa história que, infelizmente, não aparece. Você pega a reserva que fez a campanha lá de namorados, que era um casal com roupas de baixo, e foi um sucesso gigante. Eu até conversei com eles na época, eles perguntaram o que achavam e tal. Eu falei, se tem uma marca que pode fazer isso, é a reserva. É verdade. E ela fez e foi um sucesso absurdo. Então, aos poucos a coisa está vindo. Mas é um ritmo. É a experimentação, né, Marquinhos? Da experimentação, até que limite dá para ir. A reserva já sentiu que pode, já foi. A gente tinha, milênios atrás, fazia minister, por exemplo. O cara era capitão de indústria. Eu fiz 100 e poucos livros de minister. Com botões dourados. O cara não podia passar de 30 anos. O etarismo era fogo. Passou de 30 anos, não coroa. E ainda era um cara maduro. Os ministros já eram um cara maduro de 30 anos. Digo mais, Lula, naquela nossa época ali, um criativo com mais de 30 anos já era um probleminha. Já era um probleminha. Tá perdendo o bonde. Né, outro paradigma que quebrou também foi a Sinaf, né, cara? Porque a Sinaf fazia um produto, aquele produto que ninguém quer comprar, né? Auxílio funeral. É muito difícil. E entrou na cultura do brasileiro o auxílio funeral. E não é mais só com jovens, com idosos, que no princípio até... Mas você pega hoje a comunicação... Aliás, eles arrumam umas pessoas caricatas, né? Você passa na estrada e tá lá assim... Tá correndo? Vai virar cliente da Sinaf. Nossos clientes... Eu acho legal porque tem um humor ácido, tá brincando com um negócio que a gente sabe que é muito... que causa incômodo, mas outro dia alguém veio falar, você não acha que tá brincando com uma coisa séria demais? Eu falei, não, cara, a coisa é séria demais para você falar sério sobre ela. Ninguém quer falar sério sobre isso. Então é uma forma de você pensar nisso, dar uma risadinha e falar, preciso ver isso aí, porque... Eu estava lembrando aqui um comercial da escola, onde você tinha a pessoa mais velha e a pessoa mais nova participando de maneira absolutamente igual. Era um churrasco, que depois tinha ali um mergulho, uma coisa assim. E eu acho que é os poucos exemplos que a gente tem de propaganda, né, que você tem as diversas gerações juntas e que está tudo normal. Como se fosse um churrasco na sua casa. Exatamente. Você, os amigos e amigos dos seus filhos e tal, todo mundo ali, zoa aqui zoa o outro ali, bate uma bola, faz um altinho, mergulha na piscina. Por que não? Joga um sabão na varanda com água para escorregar. Exatamente isso. E é engraçado isso, né? Porque essa coisa da propaganda para jovens, eu pensava que isso tinha acabado, a linguagenzinha jovem. A gente até ria muito no início lá da profissão, quando o cara tentava ser jovem na propaganda, a gente achava sempre cafona. E outro dia eu vi um comercial, eu não vou falar a marca porque pode ser de colegas nossos aí, mas assim, tem um comercial de uma espécie de refrigerante, um negócio novo, um nome novo aí,
que os caras falam assim, cara, que você vai encontrar o seu crush e jogar tá na parada. Aí eu Gente, falo, Crush pra mim só o jovem original. fala assim. de laranja. Gente Gente, vem imitando cá. jovem. Jovem fala é assim. a coisa mais insuportável. Eu não conheço jovem falando assim. Não tem jovem falando como falam os jovens Você vai encontrar o seu crush na balada. Eu falo, cara, quem é esse jovem que eles estão falando? Eu não conheço, eu nunca conheci esse jovem. Se o cara está fazendo um comercial de seja o que for, é uma coisa séria. Ele se comunica com um português legal. Por que tem que continuar sendo absolutamente infantil? Eu vou ter que ser vou ter que ser o chato agora. Isso. Vai, seja. Você é o chato. já tem Você reputação. tem uma coisa nova. E os seus óculos são menores que os meus. Está esgotado. Então chegamos na nossa régua aqui. Então queria agradecer a participação de vocês. Foi um prazer. Marquinhos, Marcos, né? Não via há um tempão. Você. Ele é um Marco só, tá? Ele não é Marcos dois. Marcos dois. Ele é um único, Marco ele só. é único. Ele faz Marco questão de ser Antônio. um Marco. Ele é o Marco. E você aí com seu óculos novo, muito bonito. por favor. O Parece... Toninho fez um sacrifício. Ele subiu a serra. Subir não, desceu. Desceu a Eu serra. vou subir agora. Estou com a cabeça de paulista. Eu vou aqui, subir o cara vem agora. de Santos. Ele desceu, né? Então foi um prazer estar com vocês. Muito Vamos obrigado renovar pelo outras convite. horas para Vamos tratar sim. de outros assuntos também. Espero né? que a gente, na próxima vez, a gente já tenha menos dificuldades para retratar aqui. Mas né? com certeza teremos mais idade. Se tudo der certo, teremos mais idade. Eu Estaremos volto para aqui. fazer o pós-livro aqui. Isso aí. Exatamente. Um abraço, muito obrigado. hein? Obrigado a Valeu, você, foi gente. todo nosso.